Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico, psicodramista, sou psicoterapeuta que trabalha com psicodrama. Eu pensando no que ia falar hoje, enquanto que arrumava aqui o celular para filmar, para gravar, e aí aqui na câmera eu vi a inscrição que está ali na parede. Ali é a minha biblioteca. E ali é um verso de Fernando Pessoa que diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Está no poema dele chamado Mensagem. E aí, simultaneamente, ao mesmo tempo, veio em minha cabeça um outro verso dele que eu lerei para vocês agora. O nome desse poema é Bicarbonato de Soda. É do heterônimo dele, Álvaro de Campos. Súbita uma angústia. Que angústia, que náusea do estômago à alma. Esse verso de Fernando Pessoa me remeteu para o que nós poderíamos tratar agora. Repare que nesse verso de Fernando Pessoa ele inclui duas coisas. Um é o sentimento, o afeto que ele sente, que é a angústia, e ao mesmo tempo a expressão física dessa angústia, que é a náusea que vai do estômago à alma. E é disso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Muitas vezes, isso clínico talvez seja bem mais frequente em clínico, as pessoas chegam aos clínicos com queixas múltiplas e muitas vezes tem como diagnóstico, como resposta, dizer que aquilo se trata de psicológico ou nervoso ou algo que o valha. Quando não é o clínico que diz isso, são os próprios familiares, amigos ou a própria pessoa que sente assim. Não, isso aí é psicológico. E essas pessoas, quando depois de algum tempo, porque nunca é em pouco tempo, essas pessoas buscam uma ajuda especializada, seja do psicólogo e do psiquiatra, ao chegar a nós, psiquiatras, elas já chegam com uma sensação um pouco de desqualificação. Tipo, o que eu estou sentindo, eu não estou sentindo, eu estou imaginando. Pode parecer curioso, mas no dia a dia parece que a palavra causa psicológica, isso é psicológico, parece que está associado com isso é imaginação sua, isso é frescura sua, isso é algo que você pode controlar se você quiser. Isso não é físico, isso é imaginação sua. Pode não ser explicitamente assim, mas implicitamente as pessoas recebem a informação de ser isso é psicológico como se for uma desqualificação daquilo que esteja sentindo. As outras esperam dela que ela controle aquilo, já que não se trata de algo físico. E aí é curioso, como se fosse possível, em algum momento da vida, o ser humano separar o que ele sente e pensa, que seria a nossa mente, a nossa fração mente, daquilo que seja o corpo. Como nós poderíamos separar isso? A não ser cortando a cabeça. Obviamente, deixaríamos de ser seres viventes. Tudo que é físico, que tem expressão física, que tem ação no físico, tem uma representação mental. Não tem como deixar de ter uma representação mental e afetiva. Ao mesmo tempo, tudo que seja de origem mental ou afetiva, ela tem uma expressão física. Por quê? Porque nós somos um sistema, nós somos um organismo, nós somos um todo, em que nós temos um corpo, que é a parte material, e nós temos algo que não saberia como qualificar, mas poderíamos dizer algo que não é corpo, mas que está no corpo, que é a mente e o afeto, e que é inseparável dele, e que é o que nos diferencia dos outros seres viventes. Essa fração cognitiva, a fração mental e a fração afetiva. Então, essa primeira, eu diria que é um dos preconceitos inerentes
a psiquiatria e a psicologia é associar-se o termo de causalidade psicológica à frescura, à imaginação, falta de força de vontade. Se você quiser, você melhora. Nesse verso de Fernando Pessoa, ele deixa bem claro de que a angústia que ele vivencia, ela se expressa numa náusea que vai do estômago à alma. E aí vamos olhar como é que isso poderia, qual seria o processo para que isso acontecesse, já que não se trata de imaginação. A pessoa não está, no caso o poeta, não estava imaginando uma náusea, ele sentia uma náusea. Mas quem estava disparando essa náusea? Quem é o mediador que faz isso? É a tensão muscular. A expressão física típica da ansiedade é a tensão muscular. Do mesmo jeito que outras expressões afetivas nossas têm representações, têm expressões corporais bem características. Se não fosse assim, os mímicos não funcionariam. A mímica funciona porque nós conseguimos entender o que está por detrás daquela expressão corporal. Se eu, porventura, faço isso, é óbvio que o primeiro sentimento que vem a quem esteja olhando é de alegria. Mas se porventura eu estou assim, a expressão aquilo que está se exprimindo pelo meu corpo é visto pelas pessoas como possível tristeza. E qual seria o equivalente da ansiedade? O equivalente da ansiedade é a tensão muscular. Onde tiver músculo, esse músculo estará sob tensão. Daí porque não é que a ansiedade dê tanto sintoma. Acontece que a ansiedade se expressa por meio de, uma das expressões dela é a tensão muscular. Onde houver músculo voluntário, esse músculo estará contraído. Daí porque as sensações, as queixas corporais de travamento de mandíbula, de ranger de dente, de estar com a mandíbula travada, dor de cabeça em capacete, porque o couro cabeludo contrai como se fosse uma coisa apertando, tensão aqui, que leva ao formigamento do braço, de tanta contratura que a pessoa tem. E esse formigamento do braço é sentido como se fosse algo de natureza cardiológica e já aumenta a ansiedade, o temor de futuro. Daí porque as pessoas sentem dores no corpo, mas eu não fiz nada hoje, mas meu corpo está doendo. Como que não fez nada? Realmente, não realizou o trabalho, como se diria em física, não houve ação. Mas a tensão muscular é muito desgastante para a musculatura. É só lembrar de que fazer um exercício, você ficar agachado durante alguns segundos, é muito mais doloroso para a musculatura do que fazer a flexão da musculatura. Manter um braço parado, simplesmente parado assim, em algum momento a mão começa a trepidar. Fazer isso é muito mais fácil. Então a tensão muscular é desgastante. Então vai se expressar por dor, por tremor, por abalos musculares, ou como alguns pacientes dizem, as carnes tremendo. Por que as carnes tremem? É só você lembrar que depois de um exercício físico extenuante, a sua musculatura está trêmula, pela tensão muscular que o submeteu à musculatura. Como a ansiedade é uma tensão muscular, a expressão muitas vezes dela é aquilo que o paciente se queixa de carne tremendo, porque ele percebe isso, que a carne está tremendo, ou seja, a musculatura está é o resultado de uma tensão muscular. O resultado de tanta tensão muscular e de tanta descarga de todos os mediadores químicos que são mediadores da ansiedade, o resultado disso é a pessoa acelerar o coração. Por que acelera o coração? Pela mesma razão de que quando você corre o coração bate mais rápido. O coração é uma bomba hidráulica. Se eu aumento a atividade física, ele precisa ejetar mais sangue, ele precisa ser mais rápido. Então, se eu subo correndo ou simplesmente dou uma carreira de um lado para o outro da rua, e se eu não tenho preparo físico,
se eu não tiver preparo físico, o coração subitamente ele tem que bater mais rápido e mais forte. O resultado disso, quando se chega ao outro lado, simples outro lado da rua, a pessoa está com o coração disparado. Como o coração, o aparelho, o sistema circulatório, ele está conectado com o aparelho respiratório, então o coração bate em associação com a respiração. Então, se eu acelero a respiração, o coração é obrigado a acelerar. Se o coração se acelera, a respiração é obrigada a se acelerar. Então, numa situação em que a pessoa não associa nenhum temor, tipo um exercício físico, as pessoas controlam com seu reloginho. Ah, não, eu tenho que chegar a 120 e manter. O preparo aeróbico é para dar essa compensação, em que o batimento cardíaco ele tem que ficar numa fração que seja necessária para a atividade e a respiração vai acompanhando ela simultaneamente. Uma pessoa sem preparo físico, o coração vai bater exageradamente mais forte e vai ter mais dificuldade de voltar para o repouso. É o ofegante, que se expressa a pessoa tentando botar ar para dentro, porque o coração está batendo mais forte e mais rápido, está fazendo isso porque a pessoa não tendo preparo está fazendo de forma desproporcional. Mas na atividade física ou depois de uma carreira, a pessoa não atribui nenhum valor específico a isso, só vai dizer, puxa vida, estou precisando fazer uma atividade física. Qualquer corridinha eu fico ofegante. Agora vamos considerar não a modificação do ritmo cardíaco ou essa expressão muscular do ponto de vista físico, de origem física. Vamos imaginar que seja resultado daquilo que Fernando Pessoa chama da angústia. A angústia é esse temor de futuro, essa expectativa negativa de futuro, essa tensão diante do futuro, mas vivido como se fosse agora. Aquilo que no dia a dia nós chamamos, até de uma forma mais precisa, de pré-ocupação. É a antecipação de algo que ocorrerá no futuro, eu já estou sentindo agora. É um puxar do futuro para o presente. O resultado dessa expectativa, que é algo do plano mental, que é expresso como angústia no plano físico, no plano do afeto, e que é expresso por tensão muscular no plano físico, o resultado disso é aquilo que as pessoas vão chamar de puxa vida, mas nervoso dá é problema, dá é coisa. Não dá, ela se expressa por múltiplas vias. Nesses tempos, a gente está ocorrendo uma coisa curiosa, ou eu diria preocupante. Se nós combinarmos tensão muscular com expectativa negativa de futuro, resultando numa aceleração cardíaca e no aumento do ritmo respiratório. Combinando essas três coisas, o resultado é a pessoa queixar-se de ter dificuldade de colocar ar para dentro. É aquela expressão comum do ansioso de e precisa fazer força para botar o ar para dentro. Por quê? A imagem é muito fácil. É mais ou menos como uma pessoa que esteja usando uma roupa extremamente justa, uma blusa ou uma camisa extremamente justa. O tórax não expande. Ao não expandir, eu começo a respirar de forma curta. Chega um momento que eu preciso puxar o ar com mais fôlego. Só que dentro do clima ansioso, isso é visto como falta de ar. Não é falta de ar, é uma dificuldade do tórax se expandir por conta da tensão muscular. Só que nesse momento, todas as propagandas, todos os avisos, tudo que está sendo feito sobre a Covid e sobre o desconforto respiratório, soa para o ansioso como aquilo que ele está sentindo. Se você sentir algum desconforto respiratório, procure ajuda. O ansioso vive com desconforto respiratório. Ele vive com dificuldade, o ansioso grave, o ansioso de moderado a grave. Ele vive suspirando. O suspiro é essa compensação da respiração curta. Eu respiro muitas vezes curto, chega um momento que
Então, tudo que as divulgações, as informações, para o ansioso, é como se estivesse descrevendo o estado dele. Então, nesse momento, eu gostaria de deixar essa lembrança para vocês. A ansiedade não é uma doença que acomete as pessoas de fora para dentro. Ela não é invenção da cabeça das pessoas, não é imaginação, não é falta de força de vontade, não é falta de amar a si mesmo, não é isso. É a expressão intensa de uma expectativa negativa de futuro, que tem no plano mental esse si, essa dúvida contínua sobre o futuro, no plano afetivo essa sensação de aperto, de angústia, e no plano físico tudo aquilo que é resultado da tensão muscular e da descarga dos neurotransmissores responsáveis pela ansiedade, batimento cardíaco acelerado e respiração rápida, junto com tensão muscular. Tomara que haja sido bom, tenha sido útil essa explicação para vocês, tá? Tchau. Até outro vídeo.